E aí pessoal, chegando com mais um Formiga na Tela, videocast semanal do formigaelétrica.com.br, hoje acompanhado do outro editor do Formiga Elétrica, Gustavo Cláudio Rodrigues, nosso colaborador habitual, Rafael Ranieri. Hoje a pauta é quadrinhos e nós vamos falar de WeTree. Bom, WeTree, instinto de sobrevivência, né? Não podia faltar um subtítulo cinematográfico, né? Subtítulo de sessão da tarde, né? Nossa, esse é tela quente, né? Melhor assim, instinto de sobrevivência. Até porque um dia vai virar filme, né? Isso aí não é inevitável, né? Daria uma boa animação, né? Principalmente pela parte visual, né? Sim. Foi publicado em 2004, né? Em 3 volumes. Depois, em 2005, ele saiu encadernado. É escrito pelo Grant Morrison, que dispensa apresentações. Frank Quitely ele desenhou e dispensa menos apresentações. Uma história com apelo assim universal, né? Eu não queria falar, mas nos bastidores aqui eles me condenaram por ter escolhido essa história, tá? Mas eu acho sinceramente que ela vale muito um programa, especialmente se você tem um bichinho de estimação, se você já teve um bicho de estimação, eu acho que ela tem um apelo forte, né? Olha, em minha defesa, eu tive bicho de estimação a minha vida toda, assim, eu tenho uma ligação muito forte com cãezinhos, e o fato deles serem destroçados a história inteira me provoca uma comoção além do que eu consigo lidar. Para quem nunca leu o WeTree, a história basicamente, a gente está num futuro, né, muito bem localizado onde, a gente imagina que seja próximo, pois além dessa biotecnologia, desse exoesqueleto que os animais usam, a gente não vê lá grandes diferenças, né? E, na verdade, então, você tem esse projeto do exército que utiliza animais como soldados dentro de exoesqueletos para fazerem aí suas missões. Obviamente, isso aí em algum momento vai fugir do controle, né? É bacana falar que apesar dessa simplicidade, né, porque ela é absolutamente simples, né? Ela se pega justamente nesse apelo, né, que eu falei nesse começo, e isso tudo leva a história até o fim, ajudado por um desenho magnífico, uma narrativa idem, né? O fato que o Gustavo mencionou aí sabe, que parece estranho você falar, o exército pegou bichinhos de estimação, um cachorro, né, um labrador, um gato e um coelho para fazer máquinas de guerra, né? Mas é justamente por conta da fidelidade, né, que existe num animal de estimação, né? Isso é o que leva o projeto adiante, né? O que mais me tocou, assim, realmente o WeTree do conjunto é um quadrinho que legal, não é, talvez não esteja lá na sua prateleira de grandes favoritos, tirando pelos desenhos, pela narrativa, no sentido da diagramação, tudo mais, porque realmente é fantástico. Isso daí vale para todo mundo que gosta de desenho ou até estudar a narrativa de quadrinhos, com certeza vale. E de cinema. E de cinema também, é bem cinematográfico. Mas uma coisa que me pegou aí pensando na história é que me lembrou imediatamente dos cães Pavlov, ou os cães antitanques que o pessoal usava na Segunda Guerra. Para quem não sabe, pessoal, eles acabavam usando cães, deixavam eles passando uma fome inacreditável e colocavam comida embaixo dos tanques. Esse era o treinamento. E, na hora da guerra, eles amarravam bombas nos cachorros que iam embaixo dos tanques inimigos achando que ia ter comida, como no treinamento, e lá embaixo eles explodiam. Então, assim, esse uso que o Grant Morrison coloca aí do exército se utilizando de animais para fins militares não é inédito, né? Não, pelo contrário. A história dos seres humanos e dos animais, principalmente dos cães, né, embora que ele use os gatos e coelhos, né, que é talvez o ponto fora da curva, mas a relação dos homens com os cães, ela é definida por uma relação de utilidade, né? Os cães os lobos se aproximavam dos seres humanos porque havia comida e os seres humanos ficavam com os cães porque eles serviam para defesa, eles serviam para um monte de outras coisas. Aliás, um episódio do Cosmos do Neil deGrasse Tyson sobre isso, exatamente, né? Que fala exatamente sobre isso, tá? Correto, o Cosmos, aliás, que eu tô reassistindo e continua maravilhoso. Mas o WeTree, apesar de tudo, que a gente tava brincando antes de começar a gravar, ele para mim é uma mistura de Soldado Universal com A Incrível Jornada, porque apesar de ter esse escopo dos animais serem usados como
experiência militar, acho que o grande barato da narrativa é justamente você entrar na mente do animal. Eles têm um dispositivo dentro do crânio deles que faz com que eles falem de forma rudimentar. Então você consegue entender mais ou menos como eles pensam e como eles se comunicam. E você sente a angústia deles, né? Porque acho que uma das piores coisas do mundo é você ter, por exemplo, um cão que é a criatura mais fiel, mais leal que existe, e você trair essa confiança e essa lealdade. Mas claro, muita gente não tá nem aí porque o bicho não fala. E aí o Morrison, ele dá essa vazão a esses bichos, tipo, como eles se sentem traídos. Que lembra muito um outro programa que a gente fez, né, o Leões de Bagdá, em que a gente tem, assim, do Brian K. Vaughan, que a gente tem uma noção mais ou menos de como os animais se sentem em relação a esse tratamento dado pelos seres humanos, porque a gente ignora porque a gente não consegue comunicar. Na maior parte do tempo, para o ser humano médio, se a gente não comunica, a gente simplesmente ignora. O Morrison, apesar de não ser uma narrativa complexa, apesar de não ser a narrativa mais bem desenvolvida, não é que ela não seja bem desenvolvida, porque dificilmente você pega um trabalho ruim do Morrison, mas perto de outras coisas não é a melhor. Mas mesmo assim, ele consegue dar esse plano dramático dentro de uma história de ficção e violência pesada, e usando como protagonistas animais, né? Na questão da comparação com o Leões de Bagdá, ali a gente não tinha um antropomorfismo, mas nós tínhamos a linguagem, né, dos animais completamente desenvolvida, né? Aqui eu acho interessante porque, além de ser uma puta sacada você fazer esses bichos falarem também, você passar toda a emoção deles através de uma linguagem que vem de alguém que não dominou a arte da linguagem, né? Que é rudimentar, né? Exatamente, mas muito rudimentar, né? A gente falando aqui parece que existe uma construção de frase, na verdade são algumas palavras, né? Mas isso que é louco, porque às vezes o cachorro tá lá e ele só fala casa. Não é nenhuma frase, é apenas uma palavra, e de alguma forma a narrativa consegue, até mesmo pela arte, que quando você vê o olhar, a expressão, né, dos animais, você vê que aquela palavra casa, você não precisa de mais nenhuma palavra para completar a emoção que o cachorro está sentindo. O Kittelly faz esse favor de potencializar a desgraça toda. É muito... Assim, é outra, se prepara porque é outra HQ triste, tá? Se você é sensível com animais como eu, já se prepara porque se você leu Leões de Bagdá e achou pesado isso aqui, então misericórdia. Mas ele consegue balancear esse drama dos bichinhos com sequências em que a adrenalina vai a 1000. Assim, a ação é fantástica. E aí eu boto também muito na conta do próprio Kittelly, né? Porque acho que o principal motivo pelo qual a gente escolheu falar sobre a HQ é a arte dele. Aqui no E3, a arte dele é um pouco diferente. Ele faz assim, ele tem um pouco de experimentalismo. Ele usa muitos traços, assim, para quem está mais acostumado a ler esse tipo de coisa, ele usa alguns traços que são característicos de mangá. Principalmente aqui na parte dos animais, se você pega, por exemplo, desenhos de mangá, não aqueles mangás de continuidade, então, mangás mais artísticos, estilo Miyazaki, né, por aí. O Quaitly, aqui, ele está fazendo um estudo. Tá? Principalmente, a gente mencionou, né, a HQ foi lançada em 2004 e o Quaitly, ele estava em ascensão nesse momento. Já era um nome bastante conhecido e tudo mais, mas ele estava em ascensão, ele estava em consolidação para o grande público. Então é interessante porque aqui ele faz uso desse exercício, desse traço estilístico, e é o que a gente vive falando aqui, todo o programa que a gente faz sobre quadrinhos. A marca dos grandes escritores, a marca dos grandes desenhistas é saber colocar, é saber mudar o estilo para colocar a impressão que a história exige, que a arte exige. E aqui o Quaitly, ele vence a HQ. Entendeu? O Morrison, a gente sempre fala muito do Morrison, porque o Morrison é um grande nome e tudo mais, mas acho que aqui é um dos raros casos em que o Morrison, ele é um pouco, como escritor, ele é um pouco eclipsado pelo seu artista. Entendeu? Total. Não, tem uma parte que me chamou muita atenção, que assim, você pega a diagramação, daí você lê, é bem fluida, bem rápida, assim, né? É muito agradável o ritmo da leitura. E só que tem uma cena, que é uma cena de ação, em que você tem um plano geral, mostrando a ação toda, e na mesma página você tem vários quadrinhos dando close em algumas consequências dessa ação retratada no plano maior, né, no plano aberto.
E assim, é legal porque você tá lendo em um ritmo dinâmico e do nada tem uma página dupla que você para e fica olhando, pega atenção e assim, é uma coisa de ritmo muito agradável, assim, opa, agora é uma cena de ação, teoricamente é um pouco mais dinâmico, então você imagina vários quadrinhos assim, um na frente do outro, com pangs e bangs e não sei o que lá. Aqui não, aqui por incrível que pareça, é uma cena de ação que é o momento que você para. Você para, você olha o plano geral, olha os closes, volta pro plano geral para entender da onde que é aquele close. Isso é uma coisa que eu valorizo bastante, cara, porque a gente conversa, tem uma coisa que tem me irritado profundamente em quadrinhos autorais nos últimos tempos, e eu uso muito como exemplo o Mark Millar, que é um tremendo escritor, sabe? Ele já provou pra gente que ele é um bom roteirista, ele é um bom quadrinista, mas desde que ele entrou nessa pira do Millarverso, do Millar World, ele produz storyboards para Hollywood. Entendeu? São quadrinhos que não é assim que eles têm uma pegada cinematográfica. Eles são feitos para serem vendidos para o cinema. E isso me irrita profundamente, porque isso submete a arte dos quadrinhos a uma arte que se pretende ser superior que a arte do cinema. Transforma isso apenas como um degrau, né? Não a arte propriamente dita. Isso coloca o cinema num pedestal em relação aos quadrinhos, e isso é um profundo desserviço para os quadrinhos, que em relação ao cinema e a outras artes ainda é uma arte jovem. Os quadrinhos como arte não tem 30, 40 anos direito, que a gente pode afirmar com certeza que eles são arte. E o bacana do E3 é que, apesar dele ter essa pegada cinematográfica, ele tem características, que nem o Guga falou, ele tem características que são dos quadrinhos. A maneira como, por exemplo, os animais se comunicam, que exige muito da arte do Quaiteli para você poder assim, se identificar, poder compreender não só o que eles estão pensando, mas o que eles estão sentindo, é um negócio assim que no cinema não é que não dá para fazer, mas precisaria ser obviamente adaptado. Então assim, apesar de ter esse aspecto cinematográfico, eu vou usar a expressão que você usou, ele não tem uma linguagem cinematográfica, tá? Ainda é um quadrinho. Falando no lance do mangá que você tinha citado anteriormente, alguns sites gringos se referem a E3 como Western mangá. É sério? É sério. Ah, que bom, eu não sou burro. Até pela essa questão de pegar e congelar o lance em algum plano muito específico, tipo o tênis do cara que está correndo, né? E aí para em seguida você pegar e congelar a explosão da violência, né? É como se o cara... E aí eu vou pegar o gancho que você falou, né? Da grande cena de ação, mas ela detalhada em pequenos quadrinhos em volta, né? E são detalhes assim, cara, que são absolutamente impensáveis, né? Se você, por exemplo, se passasse na mão de um artista médio, né? Eles seriam completamente impensáveis, porque é uma unha rachando, é um dente quebrando, né? E isso aqui eu vou ter que puxar a sardinha para um cineasta que eu gosto pra caramba, cara. Isso me lembra muito Sam Peckinpah, do lance de você ficar cortando a grande sequência tá rolando em câmera lenta, só que no meio dessa câmera lenta você tem vários planos curtos entremeando aquilo. Nisso você distende o tempo e você acentua a violência, né? Que era a intenção do Peckinpah, é a intenção aqui em E3, tenho absoluta certeza disso. O Morrison, ele sabe o que ele está fazendo. Essa exposição à violência de escopo militar que os animais passam, ela tem a intenção de chocar. E ele opõe essas duas ideias, né, que é a inocência absoluta do animal com a violência absoluta que é típica do ser humano. Claro que existe uma poesia, existe todo um lirismo, boa, na maneira como ele trata os animais aqui, até porque cada um deles tem uma personalidade, né? O Bandit, que é o cachorro, ele é o mais leal dos três, ele é o mais... Tanto é que ele é o primeiro a pronunciar a palavra casa, né? Quando eles conseguem fugir da instalação militar, ele é o primeiro a pensar, casa, voltar para casa. É o cachorro. O Tinker, que é o gato, ele é mais arisco, entendeu? Não vou dizer filho da puta, porque ele não é filho da puta, mas assim, ele é mais arisco, ele é mais independente, ele é mais rancoroso. E você tem o Pirate, que é uma espécie de meio campo ali, ele que é uma personagem mais pragmática, dá pra dizer assim?
talvez. Ela é muito corajosa, assim, ela não tem muito... Todos, né, foram criados para... Então, todos eles são muito corajosos, né? Todos eles são criados para serem soldados e tudo mais, mas assim, conforme eles fogem, conforme eles têm que lidar com as coisas da maneira deles, esses aspectos de personalidade eles vão se destacando, né? Então, assim, por isso que eu falo que o Bandit ele é mais leal, o Tinker ele é mais arisco. Todos eles são soldados, todos eles são feitos para fazer a mesma coisa, mas eles têm essas diferenças entre eles. E, assim, esse pragmatismo, essa objetividade leva a Pirate a participar da cena talvez mais dramática da HQ toda. É um momento, assim, de ação mais intensa, de violência mais extrema e de drama mais extremo, né? É muito triste. Você precisa parar de falar de HQ de animal. Não dá, cara. Então é isso, pessoal. Esse foi o Formiga na Tela sobre o E3, Instinto de Sobrevivência. Infelizmente, acho que essa HQ anda esgotada, né? Mas quem sabe, né? O projeto aí do... O James Gunn acabou se interessando por esse roteiro, né? Ouvi falar. Se virar filme, com certeza ela vai ser relançada, né? Sim. Mas isso não é motivo para você deixar de procurá-la aí nos mercados alternativos da vida, né? Procura a gente nas redes sociais, acesse formigaelétrica.com.br, todos os links estão aqui na descrição do vídeo. E é isso, a gente se despede aqui. Valeu!